Muito bem, seja bem-vindo ao nosso novo treinamento, onde você vai descobrir o segredo para poder gerar 7 dias de faturamento e transformar o seu nome em autoridade em apenas 60 segundos. Essa apresentação vai ajudar você que é coach, você que é consultor, que é dono de agência, que é dono de uma empresa que presta serviço, que é dono de um leque de produtos que pode ser vendido em escala e que utiliza palestras e apresentações para poder vender. Ou se ainda não utiliza esse mecanismo de venda, você tem interesse, mas ainda não sabe por onde começar, essa apresentação vai te mostrar o caminho de como que você pode criar poderosas apresentações, palestras que vão vender o seu produto, seu serviço em um prazo recorde, vão gerar o equivalente a 7 dias de faturamento em apenas 60 segundos e o melhor, vão transformar o seu nome em sinônimo de autoridade. E aqui existem algumas dúvidas comuns, antes de eu falar exatamente qual estratégia que você vai utilizar, que é, será que é possível gerar 7 dias de faturamento em apenas uma hora? E a verdade é que, sim, é completamente possível você gerar esse montante desde que você possa reunir pessoas e vender o seu produto ou serviço de forma escalonada. Essa estratégia, você consegue gerar vendas em maior quantidade, uma venda que a gente fala assim, venda em manada, né? Ao invés de você vender uma, duas vezes apenas para a pessoa, para algumas pessoas, você vai vender para várias pessoas ao mesmo tempo. Então esse que é o poder. É possível gerar mais que 7 dias? Completamente possível. Já tem casos aqui na empresa de a gente ter gerado 60 dias de faturamento em apenas uma hora, em um webinário, uma palestra. E tudo isso seguindo uma estrutura de persuasão que eu vou compartilhar com você. Além disso, é importante você ficar presente que com as estratégias certas, você consegue gerar, em média, 20 a 40% de conversão. O que isso quer dizer? De um público, mais ou menos, de a cada 100 pessoas, 20 a 40 pessoas vão comprar de você. Então imagine só, você está apresentando, seja online, tá? Seja através de uma live, seja através de uma ferramenta de webinário, ou seja presencialmente, você consegue reunir 100 pessoas ali e utiliza toda a estratégia de persuasão e na hora de fazer o seu pitch de vendas, na hora de vender de fato, você conseguir dessas 100 pessoas converter 20 a 40%. É incrível, não é? Utilizando essa estratégia, você vai conseguir gerar esses resultados. E aqui existem algumas informações básicas para você começar a entender o mecanismo, a estratégia por trás do processo para poder gerar 7 dias de faturamento em apenas uma hora. Primeira coisa que você precisa saber é, o quanto você fatura em 7 dias. Então é importante, pega papel e caneta aí e anota. Quanto que você fatura em 7 dias? Depois, qual é o produto de fato que você gostaria de vender? É um produto... É um serviço? É o que especificamente? Depois, quantas vendas você precisa fazer para poder bater o equivalente a 7 dias de faturamento dentro dessa palestra, dentro dessa apresentação? Então, vamos imaginar um exemplo aqui. Imaginemos que você tenha um faturamento médio de 15 mil reais a cada 7 dias. Então, você escolhe um produto de R$1.000. Tudo que você vai precisar é fazer 15 vendas de um produto de R$1.000. Para poder fazer com que haja o processo de 7 dias de faturamento em apenas uma hora. E aí a pergunta, quantas pessoas você vai precisar? Com a média de conversão de 20 a 40%, você vai precisar de 50 a 100 pessoas. Tá? Então é importante você ter essas informações em mãos. Por quê? Isso daqui embasa. Por que é possível gerar 7 dias? Como que é feito isso? É mágica? Não. É uma estratégia, é um mecanismo de venda que você vai utilizar para gerar esse tipo de resultado. Então, na minha visão, não tem produto ou serviço que não possa ser feito essa apresentação para poder vender. Claro que existem algumas ressalvas. Você não vai fazer uma apresentação para poder vender um produto de 20, 30, 40 reais. Então, pelo amor de Deus. A minha orientação aqui para você é que você utilize a estratégia de persuasão para criar apresentações e palestras para poder vender produtos de no mínimo 500 reais. No mínimo. Então tem produtos ou serviços de 500 reais? Show de bola. Pode utilizar esse modelo que eu vou apresentar aqui logo a seguir, porque isso vai te ajudar muito. Como que você vai fazer isso? Através de apresentações, lives e palestras. Até hoje eu não vi nada mais simples e, ao mesmo tempo, poderoso do que palestras, apresentações e lives para poder gerar vendas. E por que isso funciona tão bem? Porque, na verdade, dentro de uma apresentação, você consegue passar por todos os estágios de persuasão, desde o momento de
ajudar a pessoa a reconhecer que tem um problema, ajudar a pessoa a entender que há uma saída viável para poder resolver aquele problema, há um mecanismo, há um método, há um processo para poder alcançar um determinado resultado, há uma forma de ter uma vida melhor. E aí você consegue fazer isso dentro de 60 minutos de uma forma muito mais assertiva do que qualquer outro mecanismo de venda que eu conheça. E aqui dentro você consegue transformar o seu nome em autoridade simplesmente porque a partir do momento que você vai para frente e você está conversando a respeito de algo, seja em uma live, seja uma apresentação presencial, online, que seja, a partir do momento que você compartilha um conteúdo que vai de encontro com o que a pessoa precisa, você consegue estabelecer um foco de autoridade muito maior dentro da mente daquela pessoa. E aqui existe algo fundamental para ser entendido. Muita gente acredita que para poder criar autoridade é preciso ficar criando vídeo todo dia, criar um livro best-seller, criar um montoeiro de conteúdo para depois então você conseguir ter as suas primeiras vendas, conseguir fazer com que as pessoas acreditem que você seja autoridade. Outras pessoas acreditam que precisa de milhares de seguidores em redes sociais, milhares de views, milhares de comentários. Bom, tudo isso funciona? Sim. Não vou dizer que está errado, não vou dizer que não funciona. Funciona. Porém, não é algo que é obrigatório para você gerar autoridade. Por quê? Porque o gatilho da autoridade, o mecanismo da autoridade em si, ele é estabelecido a partir do momento em que a pessoa que você está ajudando, que você está orientando, ela sente que você sabe mais do que ela a respeito de um determinado tópico. Então, a grande sacada aqui, o grande ponto é você entender que você pode ser considerado uma autoridade a respeito de um tópico a partir do momento que você sabe mais a respeito dele do que as demais pessoas. Então isso é fundamental. E a autoridade é uma percepção que as pessoas têm a seu respeito. E aí envolve tanto o leque de embalagem e o leque de conteúdo, né? Então a forma como você se veste, a forma como você gesticula, a forma como você tem a sua linguagem corporal, o conteúdo que você está compartilhando. Porque não adianta também você ter uma baita embalagem, mas o seu conteúdo, a forma como você conversa, o seu discurso não está congruente com aquilo que você está apresentando. Então é fundamental você ficar presente para isso, porque aqui também, na minha opinião, é a estratégia mais poderosa para você transformar seu nome em autoridade por conta dessas possibilidades. De você apresentar algo diferente para o público, você estar à frente e estar ali compartilhando o conteúdo, automaticamente já te coloca em um nível de destaque, um nível de liderança, normalmente um nível de autoridade, e a partir do momento que as pessoas percebem que você sabe mais do que elas a respeito de determinado tema, automaticamente você passa para um degrau maior de autoridade dentro da mente da pessoa. E com isso, você consegue conduzi-las e influenciá-las de maneira mais assertiva. E existe um processo para isso, que eu vou te passar já já. Outra coisa que é importante você ficar presente será que dá para poder utilizar apresentações, lives em qualquer mercado? E a minha resposta para você se você pode vender o seu produto ou serviço em escala, sim, tá? Automaticamente, boa parte das vezes você vai ver apresentações, lives aqui para vender infoprodutos, serviços e alguns produtos físicos de médio e alto valor, tá? A minha recomendação, novamente, se você tem produtos a partir de R$500, produtos ou serviços a partir de R$500, utilize apresentações, lives para poder estar vendendo, tá? Você vai conseguir gerar um resultado muito maior. Independente da área do mercado, você pode utilizar o poder das redes sociais. Hoje, uma live no Instagram, dependendo da quantidade de seguidores que você tem ali, você consegue atingir muitas pessoas. E aí, por que as pessoas não fazem vendas utilizando, por exemplo, uma ferramenta no Instagram? Simplesmente porque eles não sabem como fazer, não sabem qual oferta utilizar, não sabem qual a estrutura de apresentação fazer ali para poder realmente transformar aqueles seguidores em clientes. Então, tudo isso você vai ter em mãos hoje. E aqui também é uma estratégia fundamental. Se você é coach, se você é consultor, se você é um infoprodutor, alguém que tem produtos de mentoria, consultoria ou coaching, você pode e deve utilizar apresentações, lives, palestras para vender os seus serviços de alto valor. Não tem nada mais poderoso do que isso, tá? Não tem nada mais poderoso do que isso. Dito essa primeira etapa, agora que você sabe que é possível, você sabe que tem como gerar 7 dias de faturamento, até mais, para falar a verdade, né? Como eu disse, eu tenho casos aqui na empresa e nós geramos mais de 60 dias de faturamento em apenas 1 hora.
Então é fundamental você ficar presente para isso. É possível gerar mais. Eu estou sendo aqui bem realista, falando 7 dias, porque dá para poder gerar muito mais resultado a partir do momento que você domina o processo. Entendido isso? Agora entra a pergunta, né? O que você realmente precisa? Primeiro de tudo, você precisa de um público que realmente esteja alinhado com a oferta que você quer fazer através da sua apresentação, da sua palestra. Então é importante você pensar no primeiro momento, qual produto eu quero vender, qual problema esse produto resolve, qual é a solução que eu vou realmente compartilhar, qual é o público que vai mais se beneficiar através do meu produto, do meu serviço. E aí, a partir disso, você vai começar a entender, bom, onde que está meu público, quem é meu público, o que ele de verdade quer, qual é o problema, qual é o desejo dele, tudo mais. Entendeu isso? Aí entra algumas etapas, né? Muitas pessoas, a partir do momento que entendem que a palestra, apresentações são grandes mecanismos de venda, eles começam a botar alguns obstáculos, né? Ah, beleza, eu sei que é ótimo, mas como que eu vou atrair clientes? Como que eu vou atrair o público? E é simples, você já tem público pronto, basicamente, para poder comprar, para poder assistir a sua apresentação. Onde? Associações. Pega associações, conselhos de classe. Frequentemente eles têm eventos internos que você pode estar oferecendo sua apresentação gratuitamente. E ali dentro, claro, você vai negociar, vai conversar para poder fazer com que você faça um pitch de vendas. Ah, mas não pode fazer pitch de vendas. É tranquilo, faz um sorteio, pega os nomes e depois então convida essas pessoas para poder participar da sua rede social. E ali então você faz o pitch de vendas. Então tem estratégia para tudo isso. Depois, redes sociais. Se você é alguém que está ali frequentemente nas redes sociais, é possível que você já tenha uma quantidade de seguidores. Talvez já tenha 500, 600, 1000 seguidores. Com essa quantidade já é possível fazer com que haja lives, haja palestras ali online, onde você, mesmo que esteja com um público reduzido, você consiga gerar vendas assim. Então é muito bacana você... Opa, tá repetido aqui, ó. Então você pode utilizar tranquilamente suas redes sociais para isso. Depois, lista de e-mail. Um outro mecanismo aqui que é muito bacana também, que muita gente negligencia, WhatsApp. Utilize os stories do WhatsApp para poder divulgar a sua palestra. E aí, a partir disso, você começar a captar as pessoas, traz essas pessoas para dentro de um grupo. Tá? Você pode trazer elas também para um grupo de WhatsApp ou Facebook. E a partir dali, você colocar um link. Por exemplo, você pode utilizar links do YouTube, pode utilizar... para poder fazer a apresentação, né, gratuita. Você pode utilizar live do próprio Instagram para poder fazer isso. Então, divulgou para as pessoas que já te conhecem, você já tem um bom leque de pessoas que você pode começar imediatamente. E depois, com o passar do tempo, você pode ir criando sua lista de e-mails, sua audiência ali, para poder ir fazendo com que as suas apresentações sejam cada vez mais lucrativas. Então, esse é o primeiro tópico. Você tem essas opções aqui para você começar imediatamente. Segundo, local. Você pode fazer isso presencialmente ou online. Presencialmente, você pode ir numa associação, pode pegar algum hotel, se for o caso, dependendo do nível que você já está. Você já faz isso com mais rotineira, de forma mais rotineira. Ou você já pode ir em empresas também que abrem, né? Muitas empresas, elas abrem o RH ali, o RH, né, para falar a verdade, eles abrem essas possibilidades de palestrantes também apresentarem o seu trabalho dentro das empresas. Então, se você fizer uma apresentação que está congruente com a empresa, você pode estar apresentando ali também e adquirir clientes gratuitos. Basicamente, essa é a ideia. Então, dá para poder fazer presencialmente também. Claro que existem algumas estratégias mais avançadas que aí a gente discute em um outro momento. E um outro momento, outra coisa também, outro local é online, que é gratuito, já tem clientes ali, você já pode fazer e já pode gerar resultados imediatos. A partir de hoje mesmo, depois que você terminar de assistir esse mini treinamento, você já pode entrar em ação e começar a gerar resultados através de suas redes sociais, simplesmente utilizando o que você vai aprender aqui. E a partir disso, depois de público, local, você vai precisar de uma estrutura de persuasão para criar suas apresentações, uma oferta irresistível e dos 6 gatilhos comportamentais instintivos para poder, de fato, ativar o que a gente chama de persuasão em massa para conseguir fazer com que dezenas ou até mesmo centenas de pessoas comprem de você, comprem aquilo que você está oferecendo. Tá? Então, isso daqui é tudo o que você precisa nesse momento para poder construir uma palestra que vai gerar
pelo menos 7 dias de faturamento e transformação numa autoridade em 60 minutos ou menos. Agora, antes da gente poder avançar, deixa eu falar qual que é o grande problema que a maioria absoluta das pessoas que fazem já apresentações, elas enfrentam no seu dia a dia e que são erros que eles acabam cometendo sem nem mesmo saber. A maioria das pessoas acreditam que para poder fazer palestras e apresentações que realmente vendem, o grande segredo é utilizar simplesmente um roteiro. Tá? Você fala isso no começo, no meio e no fim, que vai gerar resultado. Outros pensam, não, olha, você tem que colocar um slide bonito, você tem que ter um design profissional, você tem que colocar imagens realmente de alto impacto, colocar no mínimo, no máximo, né, 3 bullet points ali, 3 frases só para poder te guiar. Esse é o segredo. Outros já pensam que, olha, você tem que contar muita história, você tem que conectar com o seu público e tudo isso daqui funciona, tá? Literalmente, isso daqui funciona, ajuda. Porém, não é o que realmente faz as coisas funcionarem bem. Tudo isso daqui está correto, mas de certa forma ele está totalmente incompleto. Por que disso? Tá? E por que eu defendo essa ideia de que simplesmente um slide bonito, um roteiro e um processo de contar a história, a habilidade de você contar a história, não é o que faz as coisas fluírem bem. Se fosse apenas isso, literalmente, praticamente qualquer pessoa que tivesse um roteiro, soubesse contar a história, fizesse um design bonito, teria sucesso. E nós sabemos, tanto eu quanto você sabemos que não é assim. E por que então será que algumas pessoas conseguem gerar bons resultados e outras não? E aí existem algumas coisas que precisam ficar presentes. Existem 2 tipos de apresentações. As apresentações que de fato vendem e as apresentações que são tediosas. E aqui, não necessariamente você precisa vender um produto ou serviço. Até porque eu sou da filosofia que a todo instante você está vendendo algo, seja uma ideia, um produto, um serviço. E aqui, às vezes, você nem sempre vai estar vendendo um produto ou um serviço, mas a sua apresentação tem que vender uma ideia, tem que vender um conceito. E será que está vendendo? E a maioria, de verdade, não sabe nada de como, de fato, gerar vendas, seja de ideias, de produtos ou serviços. E aí, acaba criando apresentações tediosas. E a verdade é, ou sua apresentação, sua palestra vende, ou ela não vende e ela é tediosa. Ok? Então, isso daqui é fundamental. E aqui, o que faz com que uma apresentação realmente venda e por que, principalmente, elas não vendem? O que faz elas venderem está aqui. E já já nós vamos entrar. Mas e o que faz com que elas não vendam? O que faz com que uma apresentação, por mais bonita, por mais história que ela tenha, por mais linda que seja todo o contexto, ela não gere resultados? Existem basicamente 3 erros. O primeiro é o principal deles, que é a falta de persuasão. Para poder entender esse conceito aqui, eu quero te explicar 3 coisas fundamentais. Nós temos, basicamente, aí, vamos entender, né, 3 cérebros. Esses 3 cérebros são, primeiro, sistema racional, que é o que pensa, que é orientado para a lógica e para os pensamentos mais racionais. Esse é o conhecido neocórtex. Depois nós temos o segundo cérebro, que é o cérebro emocional, que é aquele que sente, orientado mais para a emoção, para a intuição. Nós podemos entender essa parte, essa segunda etapa, como o sistema límbico. E nós temos o terceiro cérebro, que é o mais primitivo, que é o cérebro instintivo, que é o que de fato decide. Ele recebe os dados do cérebro racional, do cérebro emocional, e então toma decisão e entra em ação, que é o cérebro reptiliano. Então nós podemos entender o seguinte: neocórtex, sistema límbico e cérebro reptiliano. Neocórtex é o cérebro racional, sistema límbico é o cérebro emocional e o cérebro reptiliano é o cérebro decisivo. É o quê? É aquele que processa os instintos mais básicos, recebe informações do neocórtex e do sistema límbico e faz a ação. E aqui é fundamental entender o seguinte: a maioria absoluta dos profissionais, das pessoas, estão presas apenas nesses 2 níveis. Elas fazem palestras e apresentações que falam apenas para o racional e para o emocional. Por quê? Porque normalmente tem essa frase aqui, ó: as pessoas compram com emoção e justificam com a lógica. E aí fica fadado apenas a esses 2 níveis. Não que isso não esteja errado, tá? Isso daqui funciona? Claro que funciona. Mas você quer criar palestras e apresentações que realmente têm o poder de influenciar dezenas ou centenas de pessoas a comprar a sua ideia, seu produto, seu serviço? Se você quer, você precisa necessariamente influenciar os 3 cérebros. Você precisa influenciar o racional, o emocional e o instintivo. E aqui, fazendo isso da maneira certa, nós modificamos essa frase um pouquinho. Então, ao invés de ter apenas as pessoas compram com a lógica, compram com a emoção e justificam com a lógica, a frase correta ficaria: as pessoas compram com a emoção, decidem com o instinto e justificam a compra com a lógica.
Quando você começa a utilizar esse argumento, essa estratégia de falar para os três cérebros, aí sim a sua palestra, a sua apresentação começa a gerar resultados. E o grande erro que faz com que não gere resultado é simplesmente falar para esses dois níveis. E algumas falam apenas para o racional, querem convencer a pessoa apenas racionalmente. Isso não funciona de nada, tá? Você vai falar, ok, vai ser ok, legal, e as pessoas não vão tomar ação. Então é importante você ficar presente para isso. Anota, as pessoas compram com emoção, decidem com instinto e justificam a compra com a lógica. Segundo erro, falta de definição exata do público que você quer. E aí, literalmente, você talvez tenha um produto, um serviço bom, produto certo, mas para o público errado. E aí não funciona, você precisa ter esse alinhamento. Terceiro erro, falta de estratégia de venda. É você não fazer uma oferta que de fato faça as pessoas levantarem, quererem de fato aquilo que você está vendendo. E existe um processo para isso que você vai aprender já já. Entendido esses três erros e como que você vai fazer para poder eliminar cada um deles, existem algumas perguntas. Primeiro, por que será que alguns profissionais conseguem gerar resultados excelentes com suas apresentações, enquanto outros não conseguem lá essas coisas? Depois, como que cria apresentações que conversam com os três cérebros? E como transformar o seu nome em autoridade e gerar 7 dias de faturamento em apenas 60 minutos? Bom, é aqui então que a gente começa a entrar dentro do segredo que a gente vai falar agora, que é como que a gente gera de fato 7 dias de faturamento em apenas 1 hora, em apenas 60 minutos. Existe um processo para isso. Dentro do processo de atração de público, você já sabe que você pode ir em associações, você pode utilizar as redes sociais, você pode fazer todo esse mecanismo nessa mídia para poder estar atraindo. Mas qual que é o elemento que está por detrás disso daqui? É o título, tá? É o título que vai chamar a atenção, vai despertar o desejo e interesse da pessoa de querer de fato participar do seu evento, participar da sua live, participar daquilo que você está fazendo. E como que você pode fazer isso? Existem inúmeras estratégias, inúmeras possibilidades, mas eu quero passar aqui 3 formas simples de você poder utilizar títulos de maneira persuasiva para poder fazer com que as suas apresentações, as suas palestras sejam altamente desejadas e você consiga atrair o público certo. Primeiro, títulos com promessa clara de resultado. Basicamente, como gerar resultado Y em tempo sem que alguma objeção. Exemplo, como gerar 7 dias de faturamento em 60 minutos sem precisar dar descontos. Ok? Então, esse é um exemplo de título que você pode estar utilizando para poder atrair atenção. Segundo, o título baseado em alívio imediato da dor, que é como eliminar problema em tempo sem que algum tipo de objeção. Por exemplo, como acabar com a ansiedade em 3 horas ou menos sem precisar de remédios, ou sem precisar utilizar remédios. Então você já pode utilizar isso daqui também, que é um processo de alívio imediato da dor. E nós temos aqui também o terceiro elemento, que é a simplificação de processo, que é basicamente o quê? Os X passos para resultado desejado em tempo, que aí ficaria como? Os 3 passos para você dobrar suas vendas em 2019. Tá? Então você pode fazer isso de forma mais temporal também. Ó. Os 3 passos para você dobrar suas vendas ainda em 2019. Os 3 passos para você dobrar suas vendas nesse segundo semestre, nos próximos 30 dias, nos próximos 3 meses. Então você pode botar o tempo aqui, o elemento tempo. O legal de você utilizar o elemento ano, né, por exemplo, segundo semestre, é você dar um gás de temporalidade maior e um significado maior também para a pessoa. Então esses são os 3 elementos que você pode utilizar dentro de um título para poder chamar atenção. Promessa clara de resultado específico, alívio imediato da dor e simplificação de processo. Atrair o público? Perfeito. Então a gente entra no processo de mecanismo da venda, que é o quê? Que é de fato a palestra em si. E qual é a estrutura básica que você vai utilizar para criar apresentações e palestras que de fato vendem? É uma palestra que vai seguir um processo de mais ou menos 6 passos. Primeiro passo, promessa orientada ao público em específico. Aqui você vai fazer uma promessa, que é o título da apresentação em si, orientada para um problema ou para um desejo, para uma necessidade. Como? Pode utilizar exatamente esses roteiros aqui. Segunda etapa dentro da sua apresentação, a apresentação do problema em si. Você vai mostrar e descrever o problema e apresentar as consequências. Que tipo de problema, Edson? Como falar? É o problema que o seu público enfrenta no dia a dia e que o seu produto, o seu serviço soluciona. É fundamental você ficar presente para isso. Então, o problema é a condição que a pessoa está,
que ela não está talvez totalmente satisfeita, é uma dor que ela está sentindo, é algo que está incomodando ela, uma situação, um problema. E aqui você vai mostrar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais objetiva, como que aquele problema se relaciona no dia a dia da pessoa, quais são as consequências dele, para quê? Para você apresentar o contexto e gerar um nível de conexão maior com o público. Então isso daqui é fundamental você fazer. Você vai apresentar através de histórias, vai apresentar através de um case, não importa. É fundamental você descrever de forma sensorial e nas palavras que as pessoas entendem. Feito isso, você vai para a terceira parte, terceiro elemento, que é a apresentação da causa do problema. Isso daqui é fundamental para o estabelecimento da autoridade. Por quê? Você vai apresentar um problema que está no dia a dia da pessoa e você vai apresentar por que esse problema existe, por que ele não foi solucionado ainda. Então você vai apresentar qual é a causa de verdade, que, de certa forma, a partir do momento que você eliminar a causa, os problemas acabam sendo eliminados também. Então é fundamental você apresentar isso. Então você vai mostrar o problema, por que ele existe, por que ainda não foi resolvido. E aqui você também pode utilizar um mecanismo de inviabilização de outras soluções, que é o quê? Se você tem vários concorrentes que falam a respeito do mesmo tema, você pode apresentar por que outras soluções não funcionam. Claro que você não vai citar nome. Basicamente, você pode utilizar aqui, ó. Apresenta, né? Olha, o problema é X, a causa desse problema é Y e muitas soluções tentam A, B, C. E as soluções não funcionam por conta disso, disso e disso. Então, você já pode inviabilizar outras soluções de forma elegante e apresentar a sua solução de forma mais atrativa, simplesmente utilizando esse pequeno roteiro que eu apresentei aqui para você. E aí, depois disso, você pode ir apresentando outras variáveis dentro da causa do problema para poder estar mostrando que existe um caminho, tá? Existe um caminho para poder solucionar aquilo e que o grande foco é eliminar a causa. Feito isso, você vai para a quarta etapa dentro da estrutura básica de persuasão, que é a apresentação do método do processo de solução para o problema, para a causa do problema em questão, que é onde você apresenta um processo, um passo a passo e fala o que precisa ser feito. Qual o passo 1, passo 2, passo 3, qual é o método, o que precisa de fato ser feito para alcançar o resultado desejado. E a partir disso, você entra no quinto elemento, que é, depois de apresentar o método, você vai criar os obstáculos. Para quê? Para preparar para a oferta. Que aqui é basicamente você pode falar, olha, o que pode dar errado? Qual que é a maneira certa de aplicar cada etapa? Como ajustar o método para o seu caso? Cada caso é um caso diferente, foi por isso que eu criei o programa XPTO. Então é fundamental você fazer perguntas de forma que as pessoas comecem a ponderar a respeito do método. Porque elas têm esperança, opa, existe um método, existe um processo para poder resolver, mas como que você cria uma necessidade da pessoa avançar para o seu produto, o seu serviço? Fazendo perguntas. A partir do momento que você apresenta o seu método, e você vai ser sincero aqui, ó, existe alguma coisa que pode dar errado? Existe uma forma de poder minimizar o erro? Existe uma forma mais segura de alcançar esse resultado? Existe um processo que precisa ser seguido e orientado? Existe algo que precisa ser adaptado para cada mercado? Se existe, você vai literalmente fazer perguntas relacionadas à área. Para quê? Para criar a necessidade, gerar a dúvida na pessoa e abrir a mente dela para aquilo que você vai estar oferecendo. E aí depois, existem algumas transições que você pode fazer aqui, você entra de fato na oferta, que é onde você vai descrever o seu produto, quais são os benefícios dele, qual é a transformação que ele gera. E aqui o grande segredo não é descrever o produto em si, nas características, é falar do benefício concreto orientado para a transformação que a pessoa vai ter na vida dela. Então você vai falar para a pessoa como que ela vai se beneficiar, como que a vida dela vai ser diferente. Vai apresentar garantias, bônus e o elemento de escassez. Fazendo isso, você tem uma estrutura de persuasão perfeita para criar apresentações que vão, de fato, vender os seus produtos ou serviços de maneira mais acelerada. No entanto, essa é uma estrutura apenas. Como que você pode fazer para que ela se torne realmente poderosa? Utilizando os gatilhos comportamentais instintivos, que são 6. Você precisa, a cada instante da sua apresentação, utilizar os elementos de persuasão para poder influenciar diretamente o cérebro instintivo. Lembra? Você vai ter que influenciar os 3 cérebros. Então, através da estrutura
completa aqui, você já influencia o primeiro e o segundo cérebro, que é o neocórtex e o sistema límbico. Então a parte emocional e a parte racional você consegue através dessa estrutura. Mas para poder influenciar de fato o instintivo e criar a atmosfera perfeita de influência, você vai utilizar esses 6 elementos aqui. Primeiro elemento, que é o elemento de ego. O cérebro instintivo é orientado para a sobrevivência, reprodução e bem-estar. Então, a sua apresentação deve ser focada inteiramente naquilo que o público quer e deseja. Então, você deve falar para o cliente, fala deles e para eles. Ou seja, o cérebro instintivo é egocêntrico. Quanto mais você falar para as pessoas e como que elas vão se beneficiar, melhor é para você conseguir influenciá-las a tomar uma decisão de compra. Depois, elemento de contraste. O cérebro instintivo ele decide com base na segurança de saber o antes e o depois, o com, o sem, o lento ou rápido. Ele precisa de contraste para poder realmente entender o que vai ter de benefício e gerar segurança. A partir disso, então como que você vai fazer? Apresentar elementos de resultado antes e depois do seu método. Como que ele vai gerar resultado? Qual é a situação agora e qual é a situação que ele vai ficar depois de gerar o resultado? Quais são as consequências de não agir? Então é fundamental você ter esse contraste também dentro da sua apresentação. Pode fazer através de elementos gráficos, pode fazer através de imagens, pode utilizar palavras mesmo ali para poder fazer com que a pessoa se imagine através desse mecanismo de antes e depois. Então é fundamental você utilizar isso. Terceiro elemento, tangibilidade. O cérebro instintivo ele está constantemente examinando o que é familiar, o que é amigável. Então tudo que não soa familiar, não soa amigável, entra em um modo onde a pessoa fica mais na defensiva. Então é fundamental que você apresente termos concretos, palavras que vão ser familiares. Então é fundamental ali, ao invés de você tentar parecer o bambambam, falando palavras difíceis, fala coisas familiares, simples. Mostre exemplos familiares, coisas do dia a dia da pessoa. Para quê? Para criar tangibilidade, para criar familiaridade. Vai apresentar um exemplo de algo, dê exemplos concretos, palpáveis, ao invés de termos simplesmente abstratos. Ou seja, por exemplo, nossa solução é extremamente flexível. Ok, isso daí é um termo abstrato, não tem como ficar palpável. Olha, a nossa solução ela é a única que te ajuda a gerar pelo menos 7 dias de faturamento dentro de 60 minutos ou menos e que vai te possibilitar fazer isso dentro de 4 dias. Percebe? Como que é muito mais tangível, como que é muito mais concreto. Então, a tangibilidade é fundamental para você utilizar. Quarto elemento, temporalidade. O cérebro instintivo ele esquece da maioria das informações, então é fundamental você ter um foco maior no início e no fim das suas apresentações. Logo no início apresenta qual que é o grande método, qual que é o grande obstáculo, o que precisa ser feito de fato, né? Qual que é a big picture, o grande cenário na mente da pessoa. E no final, as mesmas coisas. Os elementos fundamentais, os elementos mais importantes, eles precisam ser reforçados do início ao fim. Repetição e no início da apresentação e no fim da apresentação, você precisa repontuar aquilo que você quer deixar realmente cravado, reforçado dentro da mente do público. Então, a temporalidade é fundamental. Esse começo e esse final e a repetição. Depois, estímulos visuais. O cérebro reptiliano, ele processa imagens muito mais rapidamente do que qualquer outro tipo de palavra ou tipo de conceito. Pois o nervo óptico ele é conectado muito mais próximo do cérebro instintivo do que em comparação ao nervo auditivo. Então é fundamental você ficar presente para isso. Como que você vai utilizar esse estímulo visual? Sempre que possível, apresente imagens referentes a cada etapa da sua apresentação. Mostre elementos, utilize recursos visuais para poder ajudar a pessoa a entender, a compreender melhor aquilo que você está falando. E depois, por último, nós temos o sexto estímulo, que é a emoção. O cérebro instintivo se lembra mais de eventos que estão ligados a fortes emoções e que ele está experimentando no momento. Então aqui, como que você vai fazer isso? Apresentando histórias, descrição sensorial, modulação de voz. Se você perceber a minha voz ao longo dessa apresentação, tem hora que ela vai mais pro alto, tem hora que eu vou falar mais alto, tem hora que eu vou falar mais baixo, tem hora que eu vou falar mais pausado, tem hora que eu vou acelerar. Por que disso? Para criar variabilidade, para conseguir fazer com que isso se torne interessante para você. E é fundamental também fazer perguntas, contar histórias. Então, a partir disso, você consegue evocar emoções.
A partir de histórias, a partir de perguntas, a partir de modulação vocal, você consegue fazer isso. Com esses 6 estímulos aplicados a essa estrutura básica, você consegue gerar excelentes resultados. Só que existem algumas variáveis aqui. Isso daqui é uma estrutura básica, existe um mecanismo certo. Como que você começa uma apresentação? Como que você apresenta o problema da forma certa? Como que você vai apresentar a causa? Qual é o método? Como que você estrutura o método para tornar isso interessante? Como que você cria o estado ideal de compra? Existem perguntas específicas, gatilhos específicos que você vai utilizar nessa etapa para poder fazer com que a pessoa avance, tenha mais aceitabilidade na hora que você for fazer uma oferta e como de fato que você faz uma oferta irresistível. Não é simplesmente apresentar um produto, é como que você faz isso da maneira mais assertiva possível. E nesse momento você precisa entender que é fundamental você seguir cada uma dessas etapas junto com os gatilhos certos e junto com as estruturas certas para poder gerar excelentes resultados. E para isso você precisa colocar em prática. Você pode criar sua apresentação agora mesmo com todos esses elementos e já tentar gerar resultados por conta própria, ou se você quiser ter acesso a roteiros, scripts e modelos de estratégias avançadas já validados com todo o passo a passo do que você faz em cada etapa, você pode simplesmente clicar no link que vai estar logo aqui embaixo para você poder ter acesso ao material mais avançado, onde eu compartilho todas as estratégias que eu utilizo, que eu ensinei meus clientes a utilizarem para gerar vendas com velocidade através de apresentações e palestras que, de fato, vendem. Então, se você tem interesse em se aprofundar nesse tópico, descobrir como, de fato, utilizar cada um desses elementos, quais são os gatilhos mentais mais avançados que você pode utilizar, como utilizar cada uma dessas estruturas de persuasão de forma mais aprofundada, como aplicar cada um desses gatilhos de forma realmente concreta e além desses, quais a condução hipnótica, qual a linguagem você vai utilizar para de fato influenciar, basta clicar no link que vai estar logo aqui embaixo para você conhecer mais do programa Apresentações que Vendem e assim conseguir ter acesso ao que há de mais avançado em estratégia de persuasão aplicado para apresentações e palestras. E a partir disso conseguir transformar o seu nome em autoridade e ser capaz de gerar pelo menos 7 dias de faturamento em apenas 60 minutos. Espero que você tenha gostado dessa apresentação, tenha te dado muitos insights, muitas ideias de como você pode gerar mais resultados para o seu negócio, para a sua carreira, utilizando palestras, lives e apresentações. E se esse for o seu momento, eu te aguardo no programa Apresentações que Vendem. Um grande abraço, viva com paixão e até breve!